Amém? Hoje é uma noite especial, né? IABV completando aí 17 anos de história, de vida. Aleluia! Quantas vidas foram salvas, quantas famílias foram transformadas por ter vindo aqui, por ter passado aqui. Muitos estão aí desde o começo, alguns passaram, foram, estão em outros lugares, mas todos são lembrados, importantes para a gente, fazem parte dessa história. Amém? 17 anos IABV. Oh, glória a Deus. Nós estamos no ano da porção dobrada, né? O tema aí que nós estamos caminhando nesse ano, a porção dobrada. E aí a gente pregou muito sobre Elias, sobre Eliseu, né? No começo aí do ano. E agora a gente está aí no mês do aniversário, vamos relembrar um pouquinho, né, dessa trajetória, dessa unção que Elias e Eliseu andavam, tinham. Legal é que os céus estão cerrados nesses dias, né? Há tempo não chove. E como nós estamos querendo uma chuvinha, né não? Gente, até motoqueiro está pedindo chuva. Até motoboy está pedindo chuva, pelo amor de Deus. Quem não gosta de chuva está pedindo chuva. Nós estamos vivendo dias de seca, de umidade do ar baixíssima, queimadas, enfim, né? Um calor que a gente não está acostumado. Mas Deus tem tratado com o povo. Sempre quando os céus se fecham, Deus quer tratar com o povo. E eu queria ler com você, passear com você aqui na palavra de Deus nessa noite, sobre algo que aconteceu aí nas escrituras e que vai falar sobre céus cerrados, sobre a unção, a chave de abrir e de fechar o céu, ou de fechar e de abrir. Nós temos o poder nas nossas mãos, nós temos o poder em nós, e nós podemos usar isso. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Está aí pra gente? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias estava lutando contra quem? Elias estava lutando contra um sistema abusivo, contra um sistema idólatra, um sistema e uma rainha que adorava a deuses estranhos. Vamos pular no verso 18, que aí você vai para o capítulo 18, aí eu já entro em todo o contexto aqui, já falo tudo, para ficar bem legal. No capítulo 18, vou ler, não vou falar que vai ser mais rápido, hoje o nosso tempo é curto, nós temos uma programação muito especial hoje, então você prepara aí, né, que o culto vai ser muito dinâmico, então tem que ser rápido aqui. Elias era um profeta do Senhor e estava lutando contra o reino de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher sodomita, é um nome, eu acho que é sodonita, e ela veio de uma cultura em que as pessoas adoravam a deuses estranhos, aonde o povo fazia sacrifícios humanos, sacrificavam pessoas. Se puder trocar esse fundo em nome de Jesus, troca para mim, meu filho, senão eu fico melancólico. Coloca um negócio mais animado. Aleluia. E aí Acabe, que era o rei de Israel, vai fechar uma aliança. O casamento de Acabe com Jezabel é o resultado de uma aliança, porque eles queriam formar uma aliança com um povo forte, que era referência em navegação, um povo acostumado a navegar, que tinha habilidades de navegações, que eles chegavam onde outros povos não chegavam. E Acabe, querendo fortalecer o seu reino,
faz uma aliança com esse povo. E daí o resultado é o casamento com Jezabel. E Jezabel então chega no reino de Acabe, no reino de Israel, e começa a implantar a cultura de adoração a outros deuses. E ela então vira ali uma sacerdotisa e levanta 450 profetas de Baal, que era o deus da fertilidade e da vida, segundo eles, a adoração deles. Então ela começa a ganhar um poder muito grande, porque ela era daquelas mulheres bravas, aquelas mulheres nordestinas, que as mulheres, né, de temperamento forte, decisiva, decidida, mulher que chegava, que falava, que se impunha. E ela então começa a ganhar o governo. E ela começa então a implantar a sua cultura ali dentro de Israel. E dentro dessas culturas, adoração a deuses estranhos e sacrifícios humanos, principalmente de crianças. Pensa um reino que é adorador de Deus, que segue a palavra de Deus, agora está matando crianças em sacrifício a um Deus chamado Baal, que é o Deus da fertilidade da vida. Quando se fala fertilidade, é fertilidade de tudo, né? De comida, de tudo que é fértil, de terra fértil, de nascimento de pessoas, mulheres engravidando, enfim, fertilidade e vida. Só que Elias, ele se mantém fiel a Deus. E ele luta contra esse sistema, contra a cultura idólatra de uma mulher que estava acabando com o povo de Israel. E ele permanece, então, fiel, firme. E nesse capítulo 17, ele chega até Acabe em forma de luto e fala assim: olha, Acabe, tão certo como vive o Senhor, que segundo a minha palavra não vai chover, nem orvalho vai cair do céu. Porque Baal era o deus da fertilidade da vida. E se não chover, não nasce nada. Porque as verduras e hortaliças vão ficando caras aí. Porque não está chovendo. O tempo não está bom para a colheita. E as coisas começam então a ficar caras. Quando você planta, você tem que regar. E não dava chuva. Então, não tendo chuva, Deus já estava derrotando, esfregando na cara deles que Baal não valia de nada. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Porque Elias orou, o céu fechou. Não deu chuva por 3 anos e meio. E aí ele estava mostrando para o povo que Deus era Deus, que o Deus de Elias, o Jeová, era o verdadeiro Deus. E aí começa uma luta, Elias lutando, e aí nós vamos chegar em algumas coisas que eu queria falar com você. Acabe fez uma aliança com esse povo para fortalecer o seu reino e abrir mão dos seus princípios. Quando Acabe fecha a aliança, um pacto, ele está negociando os seus princípios. E deixa eu te falar, tem muita gente no nosso meio que tem vendido os princípios. Pessoas que têm feito alianças com adoradores de deuses estranhos para levar vantagem financeira, para crescer em alguma coisa na sua vida. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, não negocie os seus princípios, não venda os seus princípios. Seja um adorador de Deus, seja um homem, uma mulher que adora a Deus, que vive com Deus, que serve a Deus, que cumpre a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Não importa se essa aliança vai ser boa para o seu negócio, não importa se essa aliança vai ser boa para a sua vida profissional. Se é uma aliança que fere os princípios de Deus na sua vida, não negocie os seus princípios. O rei Acabe achava que a aliança ia fortalecer o seu reino e negligenciou os princípios de Deus, os princípios de Israel, que era um povo que adorava a Deus, que vivia segundo a Torá. E aconteceu que o reino dele foi destruído. Houve crise hídrica em Israel. Os céus cessaram e não choveu, porque um homem orou para que não chovesse. Que poder é esse? Que chave é essa? Deus tem tratado com a humanidade. Nós temos vivido em um mundo corrupto.
Nós temos vivido uma cultura que quer nos sufocar, uma cultura que quer rasgar a Bíblia. Nós vivemos uma cultura tão pesada que daqui a pouco, nós não vamos poder nem pregar mais. Canais de redes sociais estão sendo bloqueados por ser a favor de alguma coisa, por defender a Bíblia, por defender... Teve um pastor nosso, que eu falo um pastor, né? Que foi chamado no Ministério Público, cara, para prestar depoimento, porque ele é contra a ideologia de gênero. Nós estamos vivendo o que Elias viveu. Só que não acabou, aquele povo não pereceu, porque existia um homem de Deus ali. Um homem que não negociava princípios. Um homem que não vendia princípios. Um homem que viveu a palavra de Deus. Jezabel começou a perseguir esse homem a ponto dele esconder de medo. Até que ele chama os profetas para um desafio, falando, então vamos ver quem é Deus mesmo, o céu já está cerrado. Não chove em Israel. Eu não abro mão de viver a palavra de Deus, eu não abro mão que o meu povo viva a palavra de Deus, que eles sejam servos do Deus verdadeiro, que eles conheçam o Deus verdadeiro. Quando a gente não negocia os nossos princípios, os nossos mandamentos, os mandamentos que Deus deixou para a gente, nós entramos em guerra, nós estamos em guerra com o mundo, em guerra com as coisas, em guerra com o principado, com potestades, que estão querendo roubar o nosso povo, que estão querendo roubar a nossa família, que estão querendo roubar a nossa herança, roubar o nosso país. Mas naquele dia tinha Elias, e tinha o seu discípulo Eliseu, que continuou o seu chamado, o seu ministério. E hoje nós temos que ter Elias e Eliseus no nosso meio, homens e mulheres que não negociam princípios, que não vendem princípios. Elias chama todo mundo, então vamos ver que você é Deus mesmo. É Deus mesmo, então vamos ver, vamos para um desafio, pode chamar todo mundo aí. E aí ele entra no desafio lá no 18:41. Ele, antes de ler, ele entra, né, o mais famoso, a passagem mais famosa de Elias, lá no Monte Carmelo, e fala assim, olha, quem for Deus vai responder com fogo. Então pode clamar aí, vocês clamem o tanto que vocês quiserem ao Deus de vocês e a Baal. Se ele responder com fogo, ele é Deus, depois eu clamo. E daí eles clamaram, e ele começou a zombar, todo mundo conhece a história. Grite mais alto, talvez Baal está dormindo. Talvez ele foi resolver alguns problemas, algumas coisas urgentes, não pode ouvi-los. E por fim ele fala assim, não, agora tá bom, agora é minha vez de clamar ao Deus dos céus. E aí ele monta o altar, coloca o sacrifício, fala com ele assim, não, traz água. Não chovia, era uma crise hídrica. Ele estava jogando na cara de todo mundo que ele confiava em Deus. Que ele confiava tanto em Deus, que Deus ia jogar fogo do céu, que Deus ia colocar fogo em um altar molhado, que Deus ia chupar toda a água, mas que acima de todas as coisas, que Deus ainda abriria os céus sobre Israel novamente. Quando ele vai lá, traz água, o povo enlouquece, assim, esse cara é doido, nós estamos com falta de água aqui, o cara está mandando colocar água, ele é louco, traz mais. Vai morrer todo mundo de sede. Eu creio no Deus que eu sirvo. Você crê no Deus que você serve? Você crê no Deus que serve? Você crê que vai cair chuva do céu sobre a sua vida? Que Deus vai abençoar? Que Deus vai entrar com providência naquilo que você está passando hoje, naquilo que você está vivendo? Que seja uma tristeza interior, que seja uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise amorosa, uma crise sentimental. Você crê que Deus é Deus para resolver o seu problema? Eu quero te dizer que você tem que confiar em Deus, assim como Elias confiava no Senhor. Que quando você crê, meu irmão, quando você clama, quando você ora, quando você tem fé, as coisas vão acontecer. No versículo 41 do capítulo 18 diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Depois
que aconteceu lá, o desafio, Deus mandou fogo do alto do céu, lambeu a água, consumiu o altar, e aí morreu, matou lá todo mundo, os profetas, e foi um negócio muito louco, porque Deus faz as coisas acontecer para aqueles que se permanecem fiéis. Para aqueles que não negociam princípios, não venda, irmão, não negocie seus princípios, não queira ser aquilo que você não é, seja quem você é em todos os lugares que você chegar, seja autêntico, seja cristão, seja homem, seja mulher de Deus, não importa aonde você estiver, não mude a sua postura nem a sua atitude. Não aceite aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. 42, subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre seus joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena, pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Aleluia. Acabe viu, subiu ao carro e foi para Jezabel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e ocorreu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Você entende isso? Não precisa de muito para você crer que Deus está trabalhando. Elias orou, o céu se cessou. Agora Elias está orando para que o céu dê chuva novamente. Esse cara cria tanto em Deus. Isso aqui é a prova de Hebreus 11:1, da fé. Você acreditar naquilo que você não vê. Joga água nesse trem que daqui a pouco eu vou orar e Deus vai mandar a chuva. E ele ora e fala: vai lá e olha se está acontecendo alguma coisa. O céu, meu irmão, azul, limpo. E o moço dele volta e fala assim: não tem nada não. E ele fala assim: olha mais uma vez. E ele foi lá e falou: vai lá 7 vezes. Na 7ª vez, e Elias orando, insistente na sua oração, na sua fé, na sua confiança em Deus. Na 7ª vez volta o moço e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, eu vi uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da palma da mão de um homem. Aquilo foi suficiente para que Elias soubesse que Deus estava agindo. O que encheu os céus de nuvens e abriu os céus para que a chuva caísse foi a fé de Elias. Foi a confiança de Elias. As chaves que Elias tem é fé, confiança em Deus. Em Tiago 5,17 vai dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, sentimentos, e orou com instância, com autoridade, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Às vezes Deus está fazendo na sua vida, mas você quer ver sinal grande, você quer que o céu se feche de nuvem, se escureça de uma vez. A pessoa que tem fé, basta apenas uma nuvem do tamanho da mão do homem. Quando você enxergar pequenas coisas acontecendo, creia que Deus já começou a trabalhar. Se prepare. Elias tinha tanta fé que ia chover, que ele já falou assim: fala para Acabe vazar, pegar o carro e sair correndo, que vai cair uma chuva tão forte que vai pegar ele no caminho, ele não vai conseguir chegar. Quando ele viu quando o servo dele, o moço dele, disse para ele que tinha uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Quando acontecer coisas pequenas na sua vida, creia que Deus está começando a trabalhar. Que o impossível está chegando. Que Deus está trabalhando ao seu favor. Então não pare de orar, continue orando e seja insistente na sua oração. Mas eu vejo coisas que, vou terminar aqui, coisas que Elias tinha.
Elias era apaixonado por Deus, apaixonado pelos mandamentos. Elias amava a Deus e amava os mandamentos. Elias queria viver os mandamentos de Deus. E é o que talvez o povo de hoje não tenha tido. Amor aos mandamentos, amor à palavra de Deus, paixão. Amor, você ama incondicional e aquele sentimento que maravilhoso. Agora paixão é um negócio louco. Paixão é aquele negócio que te impulsiona. Paixão é aquele negócio que te arranca a qualquer hora da cama. É aquele negócio que faz você sair de qualquer lugar, isso é paixão, que te incendeia, que te faz fazer coisas que talvez você, nos seus sentidos normais, não faria. Nós temos que ser apaixonados por Deus. Sobre a trajetória, foi falado sobre a trajetória de Elias. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis. Ou não, melhor, não precisa abrir a Bíblia não, só projetar aqui nessa escuridão, não dá para ver. Não abra a Bíblia não, pelo amor de Deus. Desculpem a gafe, glória a Deus, mas projetem para mim, por favor. Glória a Deus. Eu preferia para o outro que a luz aqui deu alguma coisa, né? Para ler, o pastor ler aqui ficou difícil, a luz também atrapalhando. Amém. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Amém? Amém? Vamos lá agora, 2 Reis, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Eu quero falar nessa noite rapidamente de duas unções extraordinárias. O que marca a vida do profeta Eliseu, sucessor de Elias, são duas unções, e que deve marcar a sua vida também, e o que marcou a minha vida. A vida cristã, ela tem que ser marcada por unção específica. E a primeira unção de Eliseu foi exatamente quando ele recebeu o chamado. Elias passa por onde ele estava trabalhando, ele não estava ocioso, ele não estava dormindo, ele não estava, em outro lugar se divertindo. Ele estava no trabalho. Eu aprendo com isso que Deus não chama, que Deus não unge pessoas ociosas, ou seja, pessoas que não têm um propósito de vida. Eliseu já tinha um propósito. Não era o propósito de Deus, mas era o propósito do trabalho, de cuidar dos seus bens, do seu patrimônio. Eliseu não é um homem qualquer, ele é de uma família rica. Ele tinha 12 juntas de bois, era um camarada definido financeiramente, estruturado financeiramente. Mas quando Elias passa por ele, joga a capa sobre ele. Elias não fala nada, vê aquele homem trabalhando e joga a capa sobre ele. Aquele homem, de repente, é tocado pelo poder de Deus. A unção que estava sobre Elias, exatamente na sua capa, a capa de Elias já tinha unção. Tamanha era a comunhão, a intimidade, tamanha era a ligação, era o poder que operava em Elias, que as suas roupas, suas vestes tinham unção, havia poder nelas. Deus
havia ungido as suas vestes, e a sua capa é jogada sobre Eliseu, e Eliseu já larga tudo, já corre e diz: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, para que eu te siga. E Elias fala: beija seu pai e sua mãe. E Eliseu, ele empreende então a sua volta para casa, beija seu pai e sua mãe e diz: agora eu vou servir a Deus. Isso é importante. Eu vejo aí a experiência, a conversão, a transformação, a primeira unção de Deus na vida de um homem de Deus, de alguém que Deus chama, que Deus escolhe, é para a conversão, é para o compromisso, é para deixar pai e mãe. Jesus vai dizer: aquele que não deixar seu pai e sua mãe por amor de mim, não é digno de mim. Eliseu não hesita, Eliseu vai, deixa os pais e volta. E ali recebe alguma instrução, e agora ele volta de novo para fazer outra coisa. Ele sacrifica a sua junta de bois, ou as suas 12 juntas. Ele sacrifica uma boiada, mata todos os seus bois, e ele distribui com o povo. Ele distribui, ele se liberta daquilo que poderia ser um tropeço na sua vida. A unção tem preço. Você tem que deixar bens, valores materiais, para você receber valores espirituais, valores do reino de Deus. Em outras palavras, Eliseu estava pagando pelo seu chamado para ser um homem de porção dobrada. Se ele não tivesse recebido a primeira transferência de unção, certamente ele não entraria para a história de Israel. Ele não seria conhecido como um dos grandes profetas, como até mesmo um profeta maior do que Elias. Você pode talvez ser uma pessoa importante ou ter alguma coisa, você pode ter algum bem, enfim, você pode ser alguém, mas na verdade, talvez você não é notado, você não será notado pelo que você é, pelo que você tem. Mas eu vou te dizer a você, meu querido, minha querida, em casa, aqui no culto presencial, quando você receber uma transferência de unção, quando o poder de Deus vier a você, você vai ser conhecido. Você sabe o que é isso? Você está no anonimato, porque você tem isso, tem aquilo, mas você não recebeu ainda a primeira transferência de unção. Quando eu recebi a primeira transferência de unção na minha vida, quando me foi julgada uma capa, amados, a minha vida mudou. Eu deixei tudo, não tinha nada, mas o nada que eu tinha eu deixei para seguir a Jesus, para atender o chamado, para receber depois então uma segunda transferência de unção, que seria o poder de Deus para realizar as obras de Deus. Unção dobrada. Primeira transferência, a capa de Elias. Mas a segunda transferência, Eliseu caminha com Elias, se torna o discípulo. E uma coisa que Deus me chamou a atenção na tarde de hoje, quando eu orava na minha casa, e eu via essa cena nítida diante de mim, e eu fiquei extasiado, porque já haviam discípulos, existia a casa de profetas, que seria escola de profetas, havia casas, lugares, onde homens ficavam ali, orando, se preparando, buscando o ministério profético, e tendo homens mais experientes, maduros, ensinando-os. A Bíblia vai falar que haviam discípulos, mas Eliseu não era um discípulo. Ele se tornou o discípulo. Eliseu não foi escolhido por um colegiado
profético para suceder Elias. Eliseu foi escolhido por Deus. Deus conhecia o coração de cada um daquele colegiado da época, daqueles que estavam estudando, estavam se preparando para assumir um ministério profético. E eu aprendo com isso, e aprendi na minha vida, que nenhuma escola te capacita, nenhuma escola te dá unção e poder para você exercer a profissão. Nenhuma escola. Quantos profissionais na vida secular que não conseguiram exercer suas atividades? E ali quantos que foram preparados para serem profetas e nunca se tornaram profetas? Não foram conhecidos, não entraram para a história de Israel, não entraram para a história do mundo, não foram de forma alguma percebidos. Se prepararam, mas porém não foram escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você está aqui porque você não foi tão somente chamado, você foi escolhido, escolhida para escrever a história. Deus me levou a algo que me trouxe conforto. E eu comecei a agradecer a Deus. Não me tornei um pastor mundialmente conhecido, internacionalmente conhecido. Não me tornei um pastor nacionalmente conhecido, estadualmente conhecido. Mas na minha época eu fui conhecido. Eu fui respeitado. Eu fui tido como um pregador de excelência. E eu ouço depois de alguns anos de um pastor já velho de ministério, que diz: Carlos, eu gostava de ver você pregar, cara. Quando você pregava, Carlos, eu tinha no meu coração uma impressão, que você seria o secretário executivo da nossa instituição. Deus não me permitiu ser o secretário executivo, mas eu tenho na minha vida essa certeza. Eu entrei para a história de muitas pessoas. Não sou conhecido no Brasil inteiro, mas eu tenho muita gente no Brasil que me conhece. Eu não sou conhecido em todo o estado de Minas, mas tem muitas cidades de Minas que eu me tornei conhecido. Eu influenciei pessoas. A unção que está sobre mim, a unção que foi dada. E agora Eliseu está se preparando. E Eliseu, e dizem para Eliseu: olha, o seu senhor Elias, hoje o Senhor vai tirar ele de você, por cima da sua cabeça. Eliseu disse: não, eu já sei. Ele não sabia ainda. Ele não sabia. Mas ele disse: eu já sei. E Elias disse: ó, Eliseu, vamos a Jericó. Eu vou até Jericó. Eliseu, eu vou com você. Não, não vem não. Não, eu vou com você, eu não te deixo. Você vê o que é o preço de uma unção, de uma transferência de unção. Eliseu ouviu que Elias seria tirado. E ele disse: eu não vou perder de vista, eu não vou perder a oportunidade de ser tido como pai de Israel, porque profeta era pai. Profeta tinha uma unção de paternidade. Era chamado de pai. Todos os profetas de Deus foram chamados de pais. Eram pais de Israel. E é interessante que ele disse: eu não te deixo. Elias atravessa o Jordão, Eliseu está com ele. Eu vou ali, Eliseu, eu vou com você. Eu não te deixo. Não, Eliseu, não, eu vou com você. E Eliseu vai tendo avisos sucessivos. Chegam a um outro grupo de profetas e diz: olha, hoje Deus vai tirar Eliseu, hoje Deus vai tirar Elias de você. Ele vai subir acima de sua cabeça, em nome de Jesus. Ele vai tirar. E
Eliseu, já sei. E Eliseu agarra. Estou disposto a qualquer coisa para ter a transferência da unção. E quando ele tem certeza, ele vai dizer para Elias: Elias, quando você subir, eu quero a porção dobrada. Eu quero a porção dobrada, eu quero a unção dobrada que te foi dada. Ah, Elias falou assim: ah, não, isso aí não, Eliseu, isso é impossível. Você pediu uma coisa que não tem condições, porque não está nas minhas condições. Amados, atente para isso. Eu não quero menos, eu quero a porção dobrada. Olha, mas eu não posso fazer isso, Eliseu. Não, mas eu não te deixo, eu vou com você. Elias então disse: olha, se você me ver subindo, quando o Senhor vier me buscar, quando a carruagem, os anjos vierem me buscar, se você me ver subindo, então tenha certeza que você vai receber. Amados, aí entra a fé de Eliseu. E agora que Eliseu não abre mão, não abra mão do seu chamado, não abra mão da primeira unção, não abra mão do primeiro amor. Eu chamaria essa primeira unção de Eliseu como primeiro amor. Não abra mão daquele fervor. Eu estou orando nesses dias, amados, eu estou fazendo 63 anos, né? Já estou sentindo cansaço do corpo, meus pés estão inchados. Você não sabe que tem um pé de boi dentro desses sapatos aqui, estão formigando. Mas eu não deixaria de pregar, né, de perder esse momento para transferir unção para vocês. O que eu quero é que hoje haja transferência de unção. Eu disse: Deus, eu quero morrer deixando um legado. Eu já ouvi alguém dizer: pastor Carlos, eu quero ser como o senhor. Não tem coisa mais gostosa quando você ouve isso e diz: Deus, então eu tenho que deixar um legado. Eu tenho que deixar um legado. Eu quero deixar um legado para os meus filhos biológicos, mas quero deixar um legado para os meus filhos espirituais também. Eu quero ver o Carlos Júnior cheio do Espírito Santo. O meu sonho, eu tenho orado para que o Espírito que repousa sobre mim seja sobre ele, e que ele seja um arrebatador de multidões, um homem que impacte pessoas. Ele sempre me imitou. Ele ficou gago porque ele achava bonito o pai dele gaguejar. Então eu quero que ele também ache bonito o pai dele pregar e fale assim: eu vou pregar igual meu pai. É um excelente escritor, mas eu tenho certeza que será um fervoroso pregador. Eu tenho certeza disso. Se os meus olhos naturais não veem, os meus olhos espirituais já veem o Carlos Júnior servindo, apacentando multidões. E eu vejo filhos espirituais. Nós temos aqui um filho muito especial, Claudinei. Né, Claudinei? Quantas brigas é que eu dei com você, né, filho? Endireita esse corpo, Claudinei. E o Claudinei deu uma esfriadinha, né, quis titubear, mas está aí. E sobre a tua vida, filho, eu declaro unção. Eu transfiro unção para a tua vida. E que você cumpra o propósito de Deus para o qual o Senhor te chamou. O carro vem. Passa entre Eliseu e Elias e leva Elias. E Eliseu fica desesperado. Meu pai, carros de Israel. Oh, meu Deus, meu Senhor, não vá não. E Elias: tchau, tchau. E Eliseu? Olha, só está a capa de Elias, aquela mesma capa que ele recebeu no seu primeiro chamado, a sua primeira unção, quando foi transferida uma unção para ser profeta.
Agora, ele está com a capa. Ele viu Elias subir. E ele pegou aquela capa, colocou-a sobre os seus ombros, voltando para os discípulos, chegou diante do Jordão. Onde está o Deus de Elias? Tirou a capa e pá! O rio abriu. De um lado e de outro, o rio abriu um caminho. No meio do rio abriu um caminho seco, confirmando que a unção de Elias estava sobre ele. A unção de Elias está sobre a igreja, porque Jesus nos chamou para fazer a história do mundo. A igreja vai transformar o mundo. O mundo tem tentado, mas não vai transformar a igreja. Você sabia disso? Há muitas coisas que têm entrado em algumas congregações. O espírito de Jezabel tem entrado em algumas instituições denominacionais. Mas eu creio numa igreja pura, eu creio numa igreja santa, eu creio numa igreja imaculada, eu creio numa igreja separada do mundo para transformar o mundo. Eu creio que eu e você, na guerra cultural do presente, na porção dobrada do espírito de Elias, que está sobre a igreja, nós vamos vencer esta guerra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, nós vamos orar por unção. Nós vamos ter um minutinho de oração, um minutinho, que eu falo é um minutinho. Se o Espírito Santo te tomar, porque eu não quero nem saber. Se você for arrebatado, você vai ficar orando a noite toda. Você vai sair daqui orando. Se o Espírito Santo te arrebatar, meu filho, se você dormir e só acordar amanhã, não esquenta a cabeça não. Eu quando recebi transferência de unção em 1985, eu saí de um auditório de um hotel falando em línguas, eu dormi falando em línguas, eu acordei falando em línguas, eu andei falando em línguas, eu fiquei uma semana ou mais falando em línguas. Unção, porção dobrada do Espírito. Não queira menos unção. Não queira menos unção. Quando eu me preparava, quando eu orava, quando Deus me mostrava, me veio a palavra. Os velhos terão sonhos. E eu disse: Deus, tira os empecilhos do meu corpo. Me ajude. Comece a orar. Peça a Deus para tirar os empecilhos do seu corpo, se você tem limitações físicas. Mas se você tem limitações espirituais, intelectual, você não consegue entender bem as coisas, peça a Deus: Senhor, tire essas limitações. Deus, me dê unção, transfere para mim a unção que foi derramada sobre a igreja. Eu quero ver Atos 2, algo tremendo. 120 reunidos no mesmo lugar. Oh, aleluia. Temerosos, cheios de medo. Medo de morrerem por causa do evangelho. Peça a Deus agora. O Espírito Santo foi derramado ali. A unção caiu ali naquele lugar. Amados, a unção tem que cair sobre você. Você tem que estar debaixo de unção. Por favor, diga: Deus, eu quero estar debaixo de unção, de poder. Foi o que fez de Eliseu, conhecido. A unção de Elias. Os profetas
quando viram Eliseu abriu o Jordão, falou assim: olha, o espírito de Elias está sobre ele. Quando você, meu irmão, minha irmã, andar no poder sobrenatural de Deus, as pessoas aí na rua vão dizer: esse homem, essa mulher, esse jovem realmente é discípulo de Jesus, esse é crente de verdade. Os seus colegas vão te respeitar, os seus patrões, os seus superiores. Oh, Senhor amado, eu quero andar, Senhor, debaixo desta porção dobrada do Espírito. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas quem crê em mim vai fazer obras maiores. Isso é porção dobrada do Espírito. Jesus está falando que o Espírito dele vai estar sobre você, dobrada, 2 vezes mais. O que Jesus não fez no seu ministério, você vai fazer, meu irmão. Comece a pedir isto. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esses 17 anos. Nós excluímos o tempo, parte do tempo, que foi o tempo para fundamentação, para preparação, para este ministério. Eu creio que foi o tempo de preparação para que meu filho e minha esposa fossem fortalecidos, fossem revestidos de poder para dar sequência, ou para fazerem melhor, não dar sequência, mas a unção que estava sobre eles e que está sobre eles é porção dobrada. E eu peço isso por toda a igreja aqui hoje. Homens e mulheres que tenham mais do Senhor e que façam muito mais para o Senhor e pelo reino do Senhor nesta terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E que hoje, ó Deus, o poder venha, nesta festa, nesta celebração do ministério IABV. Senhor, que venha a unção, poder, e capacite cada um, para que vivam o sobrenatural, e escrevam uma nova história, para o louvor de tua glória. Como Jesus orou para que nós fizéssemos obras maiores do que ele, eu oro para que hoje também nesse lugar, garotos, adolescentes e até mesmo crianças sejam separadas e recebam transferência de unção, sejam escolhidos, sejam separados para escrever ou escreverem uma nova história. E esse ministério, eu creio, Pai, que ele originou-se no teu coração para ser grande, para trazer o teu reino, não somente aqui, mas em várias partes do estado, da nação e das nações. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. A couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação do evangelho. Eu já tenho minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. E na palavra é
Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi, Rei dos Reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Cristão, na escuta, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muito bom isso. 2 Reis 8:4, olha o que diz. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Repita comigo, eu vou falar assim: 2021, o ano da porção dobrada. Diga mais uma vez, fala: 2021, sobre a minha vida está a porção dobrada. A porção dobrada é a porção do primogênito. O primogênito, ele tinha direito ao dobro dos seus irmãos na herança do seu pai. O pastor Júlio falou aqui da unção que estava sobre Elias. Elias era um homem que ele tinha uma conexão com céus poderosos, ele fechava céus, ele abria céus, ele trazia fogo dos céus. É um homem de uma unção sem igual, é um homem que tem uma unção primária, mas ele é um homem que deu continuidade no seu ministério por meio de Eliseu. E o pastor Carlos ministrou aqui de forma tremenda a transferência de unção, porque Eliseu foi o discípulo de Elias que carregou a tocha. Tivemos aqui Olimpíadas no Brasil em 2016, quantos se lembram? E a tocha olímpica, ela percorreu o Brasil, e a tocha, ela passava por revezamento, ninguém dá conta de carregar a tocha por toda a nação, então a tocha ela era passada de tempo em tempo, de quilômetros a quilômetros a pessoas. E assim caminha a igreja. E assim caminha a unção de Deus. Deus levanta Elias. Elias transfere a sua unção a Eliseu. Eliseu continua então com a tocha. E agora chega o momento de Eliseu passar a unção. E o discípulo de Eliseu se chama Geazi. Diga comigo, Geazi. O nome Geazi significa Vale da Visão. Ele vai ser o sucessor de Eliseu. Ele vai ser aquele que vai continuar o ministério profético em Israel. É a continuação da geração, mas Geazi, ele foi tomado pela cobiça. Eu não vou ler devido ao tempo. Mas no capítulo 5 nós temos o episódio de Naamã. Quantos se lembram a história dos 7 mergulhos de Naamã? Naamã, um general sírio. E Naamã traz presentes a Eliseu, e Eliseu não aceita os presentes. Geazi está ali. Geazi é o discípulo mais próximo, ele está assistindo aquilo, e Geazi tira os seus olhos do ministério, da unção que estava sobre Eliseu, que seria sua, e então ele coloca os olhos nos presentes, no dinheiro de Naamã. E quando Naamã vai embora levando os seus presentes, Geazi espera então Eliseu descansar, ir para alguma atividade, e Geazi então sai correndo atrás de Naamã, porque ele quer prata, ele quer roupas festivas. Geazi significa o fracasso de uma geração. Há muitas igrejas hoje no Brasil e no mundo,
morrendo porque a nova geração fracassa. A geração da continuidade. E bendito seja Deus, Deus tem levantado aqui pessoas. E nós estamos preparando a nova geração. Hoje os kids dançaram, os teens iriam ministrar louvor. Hoje também houve um imprevisto. Mas nós estamos nos movendo, e essa é a visão que o Senhor nos deu, é passar a tocha para a próxima geração. Querido, existe uma expectativa sobre você. Quem pode dizer amém? Existe uma expectativa sobre a sua geração, sobre a nossa geração. E o nosso pecado nesses dias tem sido exatamente esse. Tiramos o olho, o nosso olhar, a nossa visão da unção, da presença, e temos voltado os nossos olhos para o material. Muitas pessoas buscam Deus hoje por dois motivos: bênção financeira e bênção sentimental. As igrejas que se movem em campanhas, todas as campanhas vão passar por esses títulos. As pessoas só estão em busca disso. É a geração de Geazi, é a geração que quer o tesouro desta vida, aquilo que passa, aquilo que a traça, aquilo que a ferrugem destrói. Mas em nome de Jesus, a unção está sobre as nossas vidas e nós não vamos perder a visão, igreja. Diga para o teu irmão, fala assim: meu irmão, não perca a visão. Eu quero encerrar aqui. Geazi, então, quando pega os presentes de Naamã escondido e retorna para casa, ele se encontra com Eliseu. E Eliseu fala assim: por que você pegou os presentes? E Geazi fala: que presentes? Eliseu faz um trocadilho, porque Geazi significa vale da visão. Geazi fala assim: olha, Eliseu fala: olha, eu tenho a visão do Espírito. Eu vi você pegar os presentes em espírito. Então a maldição, a lepra que estava sobre Naamã, estará agora na sua vida e nas gerações posteriores. Ali terminou o ciclo dourado, o ciclo da profecia em Israel. Então nós vamos encontrar agora a 2 Reis, o texto que eu li, 8:4. Geazi agora leproso na presença do rei, contando histórias. Ele não é mais aquele que iria fazer a história, ele não seria o sucessor de Elias, o sucessor de Eliseu, aquele que ia fazer a história, mas agora ele é diminuído a um contador de histórias. O rei está falando assim: ó, me conte a história de Eliseu. Querido, querida, Deus quer fazer de mim e de você não contadores de história, mas Deus estará colocando na sua mão a caneta que vai escrever a história. Meu amado, Deus quer fazer de você um protagonista, meu amado. Regule a sua visão, reconsidere a sua visão. Vamos ficar de pé. Tira os olhos daquilo que é carnal. E Eliseu morreu com a unção. Se você for em 2 Reis 13:20, Eliseu morre, Eliseu é enterrado. Ele não consegue transferir a unção porque Geazi quebrou o ciclo. E um episódio muito engraçado, querido, nada na Bíblia é colocado à toa. Precisaram enterrar uma pessoa com urgência. Então abriram a cova de Eliseu e jogaram um corpo junto com os ossos de Eliseu. Quando o corpo toca nos ossos de Eliseu, o defunto revive, mostrando que a unção não havia sido repassada. A unção foi para o túmulo. Em nome de Jesus, a unção não vai ficar no túmulo. Deus está restaurando a sua visão. Erga suas mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero escrever a história. Senhor, eu não quero simplesmente ser um contador de histórias. Eu não quero contar milagres de terceiros. Eu não quero contar testemunhos de terceiros. Mas eu quero ser um testemunho. Que a minha vida seja um testemunho.